Graça e paz, igreja, amém? A gente vai estar falando hoje sobre uma pessoa, um profeta, e essa palavra eu preparei e preguei numa oportunidade, numa igreja, e eu falei, quando eu tiver a oportunidade de pregar na igreja, eu vou trazer, porque edificou a minha vida, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. E conforme eu estava pensando sobre a palavra, sobre a vida da gente, aí do nada eu pensei sobre um joguinho que eu gostava de jogar, quando era criança, adolescente. Era Mario. Quem já jogou Super Mario? Então, eu gostava daquilo. E até hoje Luli tem, né, Luli? Mas eu não joguei ainda, depois de velho perde a graça, né? Ainda não joguei. E lá no Super Mario, tem a ver com a palavra, tá, gente? É só para a gente poder entrar em uma introdução. Lá nesse videogame, como na maioria dos videogames, você vem uma fase fácil, você vai vencendo, você vai descobrindo. E dentro do Mario tem umas vidas que ficam escondidas, que às vezes passa desapercebido, você tem que bater a cabeça lá para ver a vida e tal. E conforme você vai evoluindo, você, no final, sempre tem o gigantão lá que você tem que vencer. Quando você vence esse grandão, vem outra fase. Vem a fase. E vai fase, até chegar no final. E eu estava pensando sobre isso, que a nossa vida, ela é assim. A nossa vida, ela é de fase. Né? Esse mês, para a gente, foi um mês muito difícil. Muitas alegrias, né? Mas também muita pancada, né? Muita pancada, né? Um dia você descobre que vai ser vovó, no outro dia é o filho do casamento, é aniversário de casamento, no outro dia é aniversário você não é mais vovó, e veio o falecimento da vozinha da Luli, a Maria, e essas turbulências que a gente vai passando, e a gente vê que isso faz parte da vida. Isso faz parte, por mais que a gente fique com dor, triste, a vida é assim, às vezes é pancada, daqui a pouquinho tem aquela bonança, aquela tranquilidade, daqui a pouquinho vem outros problemas, e a gente precisa entender como suportar tudo isso. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre Daniel, é porque Daniel foi um rapaz que desde a sua juventude foi muito criterioso em escolher ao Senhor. Desde o começo do culto, a palavra que Deus colocou foi sobre isso. O pastor trouxe uma palavra lá de 1 João, depois a Evelyn falando sobre buscar o Senhor, e a gente cantou louvores. Se você prestar bem atenção nos louvores, fala de busca, fala de liberdade, fala de querer seguir ao Senhor, fala de consagração. E agora nós estamos aqui, né? Vamos falar um pouquinho dessa palavra, e o que precisa ter em meu coração e no teu coração é o quê? É um posicionamento e um entendimento de como nós estamos e de onde a gente quer chegar. Porque nessas fases do videogame, eu posso muito bem desistir. Falar, vou parar aqui, cansei, isso está me cansando, está levando muito meu tempo. Mas na fase da vida você não tem como fazer isso. Ou você encara, ou você encara. Ou você suporta, ou você suporta. Não tem como você falar, vou pular essa fase, vou pular essa situação, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, capítulo 1. A gente vai ler a princípio, não vou ler o 1 todinho, mas depois eu convido você a ler, né? A ler esse texto. A gente vai ler Daniel capítulo 1, versículo do 4 até vamos ler até o 8, do 4 ao 8, e a gente vai conversando, e assim a gente vai falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para a gente entender, né? O povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor. Foi levado cativo para a Babilônia. Por que foi levado cativo? Por desobediência ao Senhor. Adoravam outros deuses, faziam coisas erradas. Deus levantava profetas, Deus levantava pessoas, e eles não ouviam, maltratavam, jogava no poço. Jeremias foi esse rapaz, foi jogado dentro de um calabouço cheio de lama, e eles não ouviam a voz do Senhor, e o Senhor falou que eles iriam. E essa história de Daniel é quando o povo
o povo foi preso. Mas como que foi essa prisão? Qual foi a estratégia que Nabucodonosor usou? A primeira coisa que Nabucodonosor usou foi lá na cidade de Israel. Não pegou os pobres, não. Não pegou aqueles que não tinham nada, não. Pegou os nobres, os que eram da descendência dos príncipes, os jovens. Pegou uma leva de gente importantes, ou filho dos importantes, e levou para a Babilônia. E dessa leva estava quem? Estava Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Quem são? A gente só conhece o nome que eles ganharam lá dos deuses: Sadraque, Mesaque e Abednego. Nessa leva foi, ali começa, vamos dizer assim, trazendo para a nossa história hoje, a saga de Daniel e desses 3 meninos. Porque provavelmente Daniel e esses meninos têm numa fase muito pequena de 15, 17 anos. Na tenra idade. Foi tirado da sua terra, foi tirado do seu conforto, foi tirado da sua língua. É como se nós saíssemos daqui do Brasil e fôssemos levados, sei lá, pensa aí no Afeganistão, um lugar que é outra língua que você nem entende o que eles falam. Ou na Índia, ou naquele lugar que come escorpião frito, gafanhoto frito e tudo frito, e você olha para aquilo, imagina. E foi o que aconteceu. Aí, dando continuidade, olha o que está dizendo. Quando eles foram pegos, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Presta atenção, mantidos ali, volta ali para mim, Luli. E assim fossem mantidos por quanto tempo, gente? Por 3 anos. Vocês vão entender por que eu falei por 3 anos, versículo 6. E dentre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Preste atenção nesse próximo versículo. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Pode parar aí, fazendo favor. Olha só o posicionamento desse rapaz. Um rapaz de 17 anos, é como se ele fosse para uma universidade federal. Hoje existe uma estatística que quase 90% dos nossos jovens, dos jovens crentes que vão para as universidades, se corrompem, se perdem. Começam a usar drogas, começam a ter pensamentos, filosofias erradas, afastam-se da igreja. Ali, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Ele tinha que comer aquela comida por quanto tempo? 3 anos. Mas Daniel propôs no seu coração, o que tinha dentro daquele banquete? Tinha comida boa, comida gostosa, mas comida contaminada, comida oferecida aos seus deuses, aos deuses da Babilônia. Talvez tivesse ali porco, talvez tivesse ali animais que na cultura judaica não podia se comer. E Daniel, um menino de 17 anos, propôs no seu coração o não se contaminar. Quando ele falou isso, o rapaz que cuidava dele, aqui no restante da leitura, o rapaz que cuidava dele, foi e falou: não, meu filho, você tem que comer. Você tem que fazer, porque se você aparecer fraco, feio, na frente do rei, eu que vou ser cobrado, eu que vou ser punido. Mas Daniel falou assim: vamos fazer uma proposta então? Vamos fazer um jejum de 21 dias. Entendeu?
Quantos aqui já fizeram jejum de Daniel de 21 dias? Eu já fiz. Quanto tempo que era o jejum de Daniel? 3 anos. E provavelmente ele tenha comido a vida inteira o jejum dele. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende. Não estou dizendo errado que você não possa fazer propósito. Não estou dizendo que você não possa fazer um propósito porque ele só comeu legumes. Eu já fiz esse tipo, só legumes, sem carne e tal. Mas ele fez aquele propósito porque propôs no seu coração o não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Deus estava preparando Daniel para ir por uma próxima fase. Às vezes a gente não entende os problemas que a gente passa. Os banquetes que é colocado na nossa frente e que você fala assim, não quero. Por que você não quer? Porque eu não vou me contaminar. A gente vê isso muito bem na vida de José. A Bíblia conta que José, aquele rapazinho também, um rapazinho de apenas 17 anos também, foi vendido pelos irmãos, foi parar na casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, depois de um tempo já estava comandando a casa de Potifar, e a esposa de Potifar, deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita. Você sabe quanto tempo que a esposa de Potifar falava isso para ele? A Bíblia não fala, mas era constante. Porque conta a Bíblia que ele saiu e correu, e ela agarrou a roupa dele e saiu, deixou ele meio que sem roupa, porque se ele ficasse, ele cairia. Existem situações na nossa vida que o banquete é colocado, que armadilhas são colocadas, e que você e eu precisamos entender, e propôs no seu coração não se contaminar. E nós precisamos entender que também nós estamos diante de situações que precisamos propor no nosso coração o não se contaminar. Eu não estou falando de um jovem de 17 anos, estou falando de vida, de nossas vidas diante do Senhor, porque todos os dias são colocados banquetes na nossa frente e eu preciso falar não, porque aquilo vai me levar para longe da presença de Deus. Eu me lembro muito do texto lá de Romanos, capítulo 12, que fala que e não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O propósito no seu coração não se contaminar é de todo dia. É todo dia você está vendo uma programação, é você está vendo um vídeo, é você está vendo uma situação, ou o próprio inimigo, né? Inclusive Dudu falou que ele viu uma reportagem, viu algo que o celular consegue captar até o teu pensamento. Você às vezes nem falou, começa a aparecer coisa que você pensou, quero comprar uma televisão. Quando você fala, ele ainda ouve. Aí aparece um monte de televisão, já viu? O algoritmo que faz isso, aí aparece um monte de televisão, uma mais barata, outra mais cara, uma acima de tal. Hoje, eles conseguem captar a inteligência artificial, né? Pelo teu expressar, pela tua forma, sei lá, coisa que nem a gente sabe, mas eles conseguem captar e vai lá com uma flecha no teu coração, naquilo que é concupiscência, que é o desejo do teu coração. Todos nós temos desejos, como a Evelyn falou aqui no começo, né? Quem não quer, gente, ter uma vida confortável, né, Evelyn? Quem não quer fazer algo, uma faculdade, né, e prosperar dentro dessa faculdade, ter uma casa assim, ter um carro assado? Isso não tem nenhum problema, mas muitas vezes isso a gente coloca em primeiro lugar e se afasta do Senhor. Daniel capítulo 1 estava sendo já colocado à prova. E depois de passar daqueles 21 dias, a Bíblia conta que ele estava tão mais bonito, estava até o versículo 15, e ao fim dos 10 dias apareceu os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Continua fazendo favor. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, o vinho que lhe deviam beber e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus, olha só, ele se propôs, eles seguiram o passo do Senhor. Quero seguir-te, quero viver como tu. Depois, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. A primeira fase, eles venceram, sim ou não? Passou na primeira fase. Vamos lá para a segunda fase. Daniel, capítulo 2. A gente só vai ler também um versículo que é imenso. Tem 31 versículos.
Porque você vai passar de fases, lembra? Poderia ficar só no capítulo 1, maneirinho, né? Maneirinho. Passou, não comeu, não se misturou. Deus deu inteligência, Deus deu entendimento, os meninos ficaram conhecidos. Mas aí você tem que passar pela prova. Você tem que ser testado. É o que acontece no capítulo 2. No capítulo 2, a gente não vai ler porque ele é grande, mas eu vou contar a história. Teve lá no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho. Teve um sonho, inclusive um sonho profético que a Luli já trouxe um estudo. Foi até uma pandemia, né, Luli? Tinha até que trazer de novo em carne viva, porque a gente viu só pelo vídeo. É um sonho profético, mas Nabucodonosor teve o sonho e fez assim, chamou os sábios, chamou os entendidos e falou assim, eu tive um sonho. Beleza, rei. Eu quero que vocês me contem a interpretação do sonho. Tá, rei, mas qual foi o sonho? Não, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e a interpretação, porque vocês não vão me enganar. Porque vocês vão querer me enrolar, e se vocês não fizerem isso, vocês vão ser todos mortos. E foi o que aconteceu. Como que você vai ter uma revelação assim? E chegou nesse momento, chegaram lá na porta de Daniel, falou, Daniel, vem, vamos lá, que você vai morrer agora. Quê? Você vai morrer, porque o rei teve um sonho, e ninguém conseguiu contar para ele o sonho. E Daniel falou assim, não, conversa com o rei, deixa eu ter um momento com Deus, porque Deus que sabe de todas as coisas. Vamos ler aí, versículo 9, 2:9. De modo que se não me fizesse saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparaste palavras mentirosas, o rei falando, e perversa para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis dar a sua interpretação. Deixa eu achar o versículo 16. Depois que aconteceu tudo isso, Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a quem? Aqueles amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Passaram pela primeira fase, já estavam na segunda fase, não é isso? Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo, ele começou a adorar o Senhor, né? Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso, pode parar aí. Ele foi buscar a face de Deus, e o sonho é muito engraçado. Depois você lê em casa o capítulo 2, ele vai falar do sonho. Esse sonho, inclusive, é um sonho profético, porque conta de uma estátua que a cabeça é de um metal, aqui é de outro metal, aqui a parte de outro metal, e no pé é barro com outro metal, contando o que viria depois, os reinos que viria depois. E Daniel, mais uma vez, foi aprovado. Ele passou na primeira fase. Ele falou, não vou me misturar com as iguarias do rei. Deus jogou eles, 3 dos 4, numa outra fase. E eles, de novo, Deus exaltou o nome deles através de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, que eu sempre enrolo o nome deles aí. Essa é a segunda fase. A terceira fase está no capítulo 3. Esse capítulo 3, Daniel está em algum outro lugar, porque só quem passa aqui é Sadraque, o Mesaque e Abidnego, Ananias, Azarias e Misael. O rei, nas elucubrações dele, fez uma estátua imensa e falou que todo mundo, quando tocasse a cítara, isso, né, fizesse barulho, todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua. Mais uma prova. Aprovado ou reprovado? Mais uma fase. A vida da gente é assim, gente.
Conforme mais você vai caminhando na presença de Deus, mais fundo você vai entrando. Lembra daquele texto lá de Ezequiel, capítulo 47, das águas purificadoras? Que ele caminhava por 500 metros, a água estava embaixo, lá nos artelhos, caminhava mais um pouquinho. A vida da gente não é diferente disso. E conforme tocava a buzina, tocava os instrumentos, todo mundo se ajoelhava. Quem ficava de pé? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí foram falar lá para o rei: olha, rei, tem uns desobedientes aí, que não estão se dobrando. E fizeram de novo. E quem ficava de pé? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos ler aqui do versículo 15 em diante. Quando eles foram pela segunda vez: agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, viu o entendimento desses homens? Ele não falaram aquela palavra de positivismo, gente, que a gente ouve muitas vezes. Porque Deus vai fazer, Deus vai... Não, e se não? Deus podia livrar como não podia livrar. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se-lhe o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Matou quem levou. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. Caíram como, gente? Volta aí rapidinho. Caíram como? Caíram atados. O que é atados? Amarrados. Caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Olha aqui que diz o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Olha aí. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens como? Soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho. Mais uma vez, mais uma fase: provados e aprovados. Não é bom, gente, quando a gente é carimbado assim, aprovado? Orem por mim essa semana. Eu preciso receber um aprovado na minha carteira de motorista, amém, igreja? Eu preciso receber aprovada. É tão bom, é horrível você receber assim, reprovado. Às vezes você se esforçou tanto, não é verdade? Trazendo para faz um concurso, faz uma prova, faz uma situação, reprovado. Mas é interessante que esses meninos, desde o começo, eles escolheram estar com o Senhor. Eles escolheram o Senhor.
E por isso eles foram aprovados, porque a resposta que esses meninos deram nesse versículo, olha, Deus vai livrar da nossa mão, mas se Deus não livrar, a nossa vida é do Senhor. Eles quase cantou, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não sei o que eles estavam cantando lá, vocês estavam cantando, mas devia ser esse louvor, porque Ele, lá dentro, vive, posso crer, não. Porque a vida da gente é isso, é prova, para ser aprovado ou reprovado. Mais uma vez eles foram aprovados, porque quando eles saíram dali, o rei ficou atônito, aquela situação, e mais uma vez Deus foi exaltado, através da vida desses meninos, desses homens. Já não eram mais aqueles meninos, já ocupavam cargo de liderança, já estavam servindo como pessoas instruídas. Mas quanto mais lhe é dado, mais lhe é, creia nisso, porque é mesmo. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Mas eles foram aprovados. Passou uma o rei Nabucodonosor caiu. Depois passa, quando a gente lê o capítulo 4, ele ficou meio doidinho, foi comer grama, e ficou lá igual um louquinho, 7 anos lá, comendo grama, igual um louco. Ele voltou ao pensamento bom, convertido. É só você ler lá o capítulo 4, está aqui todinho. Ó. A gente está tendo um estudo hoje panorâmico de Daniel 4. É uma pregação, um estudo. E ele ficou loucão, e ele foi, no final ele louvou o Senhor. Aí, capítulo 5, ele já tinha morrido. Quem começa a reinar é o Belsazzar. Outra prova. Passou aquele reinado, vem Belsazzar. Belsazzar, numa noite de bebedeira, porque os reinos eram regados a cachaça, a bebida. Lê o capítulo 5. E ele querendo se aparecer, uma coisa que Nabucodonosor não fez. Nabucodonosor, ele teve as loucuras dele, ele fazia estátua, mas ele nunca mexeu das coisas que veio de Jerusalém, as coisas consagradas do templo de Jerusalém. Ele nunca mexeu. Ele nunca colocou para uso comum. Belsazzar, numa noite lá louca dele de bebedeira, o que ele fez? Mandou trazer as taças de ouro, mandou trazer os utensílios que eram da casa do Senhor, de Jerusalém, para servir as bebidas, as cachaças, os uísques, as vodkas, eu não sei o que era, mas era o quê? Eram umas coisas assim meio... Era vinho, né? Vinho bebediço, né? E mandou servir aquilo ali nas taças. No meio da festa, todo mundo meio encachaçado, todo mundo meio doido, aparece uma mão. Aparece uma mão na parede e começa a escrever: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Numa língua que ninguém entendia. Versículo 4, 5:4, Luli. Vamos lá, vou ler aqui. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio do rei. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um contra os outros. E gritou o rei com força, que introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhos. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito, a Lula já pregou sobre isso aqui, que me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e do reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler escrito nem saber ao rei a sua interpretação. Versículo 9. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, os seus senhores estavam sobressaltados. Olha como que Deus faz lembrar o teu nome. Não é palavra motivacional, não. Conforme você anda na palavra, na presença de Deus, não precisa você querer aparecer, não. O próprio Deus te levanta, o próprio Deus te leva, o próprio Deus fala do teu nome.
A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem mude os teus sembrantes. Há no teu reino um homem, no qual é o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos. Daniel aqui, gente, já não tinha mais 17 anos não, tá? Olha quanto tempo, ele era neto de Nabucodonosor. Entendeu? Era neto de Nabucodonosor. Aquele menino de 17 anos, aqui pode ser que já tenha uns 60 anos. Já é um idoso. Ou mais. Você está entendendo? Mas, um posicionamento lá atrás, algo que foi feito lá atrás, fez ele ir galgando, crescendo na presença do Senhor. Não fala isso a palavra de Deus lá em Oséias 6, versículo 3? Quem lembra? Conheçamos. Agora lembraram, viu? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lembrem agora, Oséias 6,3, o que está dizendo lá, gente? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não tem limite para conhecer o Senhor. Conforme mais você vai conhecendo, mais tem de Deus para nós. Conforme mais, olha, Daniel lá com 17 anos, depois passou no capítulo 2, já devia ter um pouquinho mais, no capítulo 3 os amigos dele já devia ter mais, e passou no 5º ali, nessa situação. Já a rainha lembrou: filho, tem um rapaz, um homem que Deus colocou aqui. E Daniel chegou lá, Daniel não queria receber púrpura, Daniel não queria receber cordão, nada. Daniel estava ali para um propósito e leu lá: Mene, Mene, o teu reino foi partido e foi dado aos medos e aos persas. Acabou para tu, acabou para tu. Ele poderia também ficar com medinho, né? Ai, não posso falar não, porque não é uma palavra muito motivacional, não. Não é uma palavra muito boa para te falar, não. E ele não teve medo de falar. E mesmo assim o rei Belsazar fez uma festa lá e tal. Naquela mesma noite, gente, foi na mesma noite, não passou nem uma semana. Na mesma noite, os medos e os persas entraram ali. E mais uma vez, Daniel foi aprovado. Foi provado, foi aprovado. Passou de mais uma fase. E para a gente terminar, Daniel 6. Quem conhece o que está escrito Daniel 6? Sem botar ali. Fala, Paulinho. Para você ver que é frenético, né? É doideira. Aí já é o rei Dário. Daniel, ele passou por vários reinos. Os reinos caíram, mas ele não caiu. Dentro do chamado, dentro do seu legado, dentro daquilo que... E no capítulo 6, Dário, né, ou Dario, na nossa Bíblia não tem acento, então vamos falar Dario, né? O rei Dario estava ali cuidando das 127 províncias, estava ali 120 príncipes, estava cuidando de tudo aquilo ali. Foi colocada uma pegadinha para pegar Daniel, porque conforme Deus te levanta, gente, uma das coisas também que acontece é isso, você ter pessoas à tua volta que tem inveja de você, que tem inveja do teu chamado, que tem inveja do propósito que Deus colocou na sua vida, e vão colocar armadilhas. Aí você vai falar para mim assim: pastora, mas na Bíblia não fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue? Realmente, não é contra carne nem sangue, mas o diabo usa pessoas. Não é para você ficar com raiva de pessoas, não. Entender que pessoas são usadas para às vezes tirar a gente do propósito, às vezes uma situação, uma palavra. Eu estava até ouvindo o testemunho do Augusto Nicodemo, nunca tinha ouvido, que ele falou que foi criado no Evangelho, e com 16 anos começou a vir os amiguinhos, mas ele fez muita besteira, dos 16 aos 23 anos, fez muita besteira mesmo, de muita droga, muita prostituição, muita bebidice, roubar dinheiro dentro de casa, roubar o pai e mãe, e os pais ali, foi até uma pregação que ele estava falando sobre a gente não abandonar os nossos filhos, né? Quando os nossos filhos fazem coisas erradas, porque
o que trouxe muita memória dele foi isso, a mãe orando sempre por ele, o pai orando sempre por ele. E quando Deus trouxe ele de volta, Augusto Nicodemos é uma bênção, né? É uma bênção de Deus, um homem muito experimentado, que traz uma palavra dura, muitas vezes, na maioria das vezes, mas uma extrema sabedoria. Foi provado e foi aprovado. Daniel foi a mesma coisa aqui. Daniel estava lá quieto no seu canto. Fizeram o rei assinar o edito de que durante 30 dias ninguém podia chegar a nenhuma outra pessoa, a nenhum outro Deus e fazer oração. Tinha que chegar e pedir ao rei. Pegadinha, armadilha. Quando Daniel acabou de saber o que tinha acontecido, Daniel, a primeira coisa que ele fez não foi parar de orar, não, porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele foi para o quarto dele e tinha uma janelinha do quarto dele que era virado para Jerusalém. E ele levantava a oração dele virado para Jerusalém. Por quê? Por que acontecia isso? Porque lá na lei, lá na cultura judaica, tinha que se de tempos e tempos em Jerusalém para sacrificar. Mas quando a pessoa não podia ir, por morar longe, por não ter condições, era necessário que fizesse esse ato de orar virado para a cidade de Jerusalém. Por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia, virado para a cidade de Jerusalém. É como se ali ele estivesse fazendo um sacrifício, oferecendo o seu sacrifício diante do Senhor. Ele não foi diferente nesse dia. Saiu um edito, não pode mais, não pode orar mais, não pode pedir mais nada a ninguém, não pode mais fazer nada. Daniel correu para o quarto dele, com a janela aberta, virado para Jerusalém, e ali já estava um pessoal já de butuca lá nele, e foi lá e prenderam ele, trouxeram ele para o rei. Quando Dario olhou para ele, falou: meu Deus. Dario falou: meu Deus, mas deve ter falado dos, sei lá o que ele falou. Pegadinha, fui pego. E tentou, a Bíblia fala que durante ali, só ler o capítulo 6, gente, vocês, fica pra semana aí para vocês lerem, que o rei ficou a noite toda tentando resolver a situação de Daniel, tentando ver se tinha alguma emenda na lei dele. Mas quando um rei dava a sentença e fazia o sinal, né, o sinete, colocava o sinete, não podia voltar atrás. A gente vê isso muito também lá em Esther, quando fizeram lá, Amã fez o rei assinar um decreto contra o povo os judeus, ele colocou o sinete, não podia mais voltar atrás. E tentou, até que Daniel foi jogado na cova dos leões. E uma coisa interessante também, aqui Daniel já não era muito, era bem mais velho ainda do que aqui no Belsazar. Ó, de repente é um coroinha, bem coroinha, já 70, 80 anos. Imagina, ser colocado numa situação de extrema ansiedade, angústia, mas ele não temia não, porque ele sabia, não que Deus ia livrar, gente, entenda bem o que eu quero falar para vocês, não estou dizendo que você não possa orar para que Deus faça, eu quero que você e eu entendamos que Deus fazendo ou não fazendo, Ele é Deus, não é isso que a gente canta? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, continua sendo Deus. É isso que eu quero que você entenda. Eu entendo. Porque senão a gente só fica com esse jargão de que vai dar tudo certo. Nem sempre dá tudo certo. Mas se Deus fizer, Ele é Deus. E quando Daniel foi jogado lá, o rei ficou a noite toda sem conseguir dormir. Quando chegou lá de manhã, versículo 19, 6:19, Luli, vamos ler para a gente entrar um pouquinho. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Para aí rapidinho. Será que os nossos vizinhos, os nossos patrões, os nossos pais,
os nossos filhos têm essa visão da gente? Porque o rei tinha essa visão de Daniel. Acaso teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele era um homem que dava testemunho de quem ele servia. Podia te livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele e lhe esmigalharam todos os ossos. Agora fica a parte mais linda dessa história, porque tudo que a gente passa, presta atenção, igreja, no que eu vou falar, tudo que a gente passa é para que o nome do Senhor seja glorificado. O pastor leu aqui um versículo no começo, que tudo que fizeste seja para a glória do Senhor. Foi isso que ele leu? Né? Que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Tem outro texto que fala assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória do Senhor. Quando você entra pela prova, ainda que é difícil, né, a gente entrar pelas provas, mas da forma como você sai, pessoas podem sair dali, olhando a sua vida e glorificar o nome do Senhor. Foi o que aconteceu com Daniel em todas as vezes. Quando a gente leu o versículo 1, o nome do Senhor foi glorificado. Quando a gente leu o capítulo 2, o nome do Senhor foi glorificado. No capítulo 3, o nome do Senhor foi glorificado. Quando Nabucodonosor, no capítulo 4, ficou loucão e foi restabelecido depois de 7 anos, ele se converteu, o nome do Senhor foi glorificado. No capítulo 5, o nome do Senhor foi glorificado, e não foi diferente daqui. O nome do Senhor foi glorificado, porque tudo que a gente passa é para a glória do Senhor. Quando a gente canta a Ele a glória, não é porque uma música é muito linda, é porque a Ele a glória mesmo. Quando Paulo fala ali em Efésios capítulo 3, versículo 14, que ele fala: por essa causa me ponho de joelho, para que Deus tome toda a família, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Tudo que nós fazemos precisa glorificar o nome do Senhor. Gravem isso no coração de vocês. Se as atitudes que vocês têm tido têm glorificado o nome do Senhor, se as atitudes que eu tenho feito têm glorificado o nome do Senhor, se a maneira como eu sou mãe, se a maneira como eu sou filha, se a maneira como eu sou uma trabalhadora, como eu trato meus clientes, tem glorificado o nome do Senhor. Porque a gente viu aqui várias e várias vezes o nome do Senhor sendo glorificado. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem, gente? Deus de Daniel, que é o nosso Deus, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. O nome do Senhor foi glorificado. E não só aí, gente, a vida de Daniel não para aí. Só vou contar o restante porque não tem como a gente ler, senão a gente fica até amanhã aqui. Nos próximos capítulos, se lembra que Daniel foi preso com 17 anos? Quando chegou no finalzinho ali no capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Daniel, dentro dos escritos de Jeremias, ele fez as contas e descobriu que já tinham passado 70 anos do cativeiro. Então vamos lá, 17 mais 70 anos, quantos anos Daniel tinha? Já tinham passado, na verdade, 73, ele estava com 90 anos. Foi 73, não foi 70 certinho, cravadinho, não.
73. Daniel estava com 90 anos. Aquele jovenzinho que lá atrás propôs no coração não se contaminar, com 90 anos começou a buscar. Não tem aquele texto que o pessoal ama, que Daniel começou a orar e foi detido, o príncipe da Pérsia prendeu a oração de Daniel, porque Daniel estava pedindo um carro, uma casa própria. Era isso? Não estou falando que você não deva pedir uma casa ou um carro próprio, amém, igreja? Mas ele estava orando, sabe por quê? Leia o capítulo 9. Ele começa a entender que estava dentro do tempo de Deus restaurar a Jerusalém. E começou a clamar, e ele fala assim: nós pecamos contra ti. Daniel não pecou, gente. Pecou porque era pecador miserável. Mas ele, desde quando ele veio para a Babilônia, foi fiel ao Senhor. Mas quando a gente entende que pecado de um é pecado de todos, a gente ora: nós pecamos, nós erramos. E ele começou a orar. E a oração ficou detida 21 dias lá no reino do Espírito, lá no mundo espiritual ali e tal. Foi preciso que Miguel viesse para a oração dele ser liberada. E quando Miguel chegou, é uma das passagens mais lindas que eu vejo, porque o próprio Miguel fala assim: Daniel, servo muito amado. Ouviu? Da boca do próprio Deus isso. Servo muito amado. Desde o primeiro dia em que aplicaste em orar, as suas orações foram ouvidas. Mas houve, uma guerra espiritual, como tem. Servo muito amado. E a partir dali Deus deu complementação de Apocalipse. Daniel é um livro apocalíptico no final, comparando, que a gente inclusive junta com Apocalipse, para trazer muito entendimento do que Deus fez. Porque Daniel propôs no seu coração o não se contaminar. Só por isso. Ele passou por tudo que tinha que passar, ele e os amigos dele, porque no final já não conta mais sobre os 3 meninos. Ele permaneceu e Deus revelou coisas que viriam. Só ler lá, não sei quantas semanas, da vinda do abominável, o homem das neves, que eu falo, abominável, quando o abominável sentar, aí vocês vão entender tudo, porque um menino, 17 anos, propôs no seu coração, o não se contaminar. O que eu quero falar com a gente, o que eu quero falar para os nossos corações hoje, o posicionamento que você toma hoje, igreja, o posicionamento que eu tomo hoje, é um posicionamento que pode refletir, não só para a minha vida, como pode refletir para a minha geração, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Seja abençoada, em nome de Jesus. Para os filhos dos meus filhos. Não tem esse louvor que a gente canta, que a bênção se derrame até 1000 gerações? Por causa de um posicionamento meu, hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos levante para a honra e glória do teu santo nome. Que Deus nos ache aptos para sermos fiéis a Ele. Estarmos com o coração servindo a Ele de todo o coração, inteireza, e propor nosso coração não se contaminar. Antes de nós cantarmos o louvor, se Deus fizer, porque foi o que eu estou... Se Deus fizer... Eu queria orar por nossas vidas, eu queria orar pela sua vida. Se você tem pedido ao Senhor: Pai, me dá força, porque eu quero parar de me contaminar, me dá força para eu me posicionar, me dá força para eu permanecer. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela minha vida, em nome de Jesus.